Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem com Asdrubal Júnior. Quero agradecer a sua audiência. O programa de hoje vai tratar sobre uma pergunta muito recorrente pelos advogados. Ou seja, muitos casos que poderiam ser resolvidos por arbitragem, os advogados apresentaram as ações perante a Justiça Pública. Então, a Justiça, como todos nós já sabemos, nem sempre consegue responder a tempo e modo ante a expectativa das empresas, dos advogados, ou seja, dos usuários da Justiça. E aí eles ficam inquietos, querendo buscar uma outra alternativa para resolver aquele problema. Como não conseguem chegar a uma conciliação no âmbito do processo judicial, começam a visualizar se é possível ter outros caminhos para resolver aquele problema, uma vez que a Justiça está demorando muito a dar a resposta satisfatória, e eles sabem que depois da resposta da Justiça ainda haverá várias instâncias a serem percorridas através dos recursos. Então isso inquieta muito aos advogados e aos usuários da Justiça. Então é feita a seguinte pergunta, com muita frequência. A pergunta é: pode ocorrer arbitragem para solucionar um conflito que já tenha um processo em andamento na Justiça Pública? E a resposta é bastante simples. Sim, pode sim. Olha, mas como pode se já tem um processo em andamento na Justiça Pública? Pode porque a própria legislação processual civil estabelece uma forma de resolver. O mais importante de tudo isso é que exista o exercício da autonomia da vontade das partes e a livre manifestação no sentido de que, olha, querem resolver aquele conflito. Apesar de terem ajuizado uma ação na Justiça Pública, resolveram agora que preferem resolver por arbitragem. E manifestam isso em um documento que, de um modo geral, vai se chamar Convenção de Arbitragem. Ou porque estava previsto numa cláusula compromissória do contrato, já dentro do contrato, ou um aditivo que foi feito posteriormente ao contrato para prever essa cláusula compromissória, ou em um outro documento chamado compromisso arbitral. Mas deixando inequívoco que resolveram que agora, apesar de saber e de estar correndo na Justiça Pública um processo que trata sobre aquele assunto, querem que agora aquele processo da Justiça Pública seja encerrado e se inicie um procedimento na arbitragem para resolver esse conflito. Vamos ver o que a legislação processual civil diz. Primeiro, a própria lei de arbitragem diz que as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem. Essa é a expressão da lei. E convenção de arbitragem, como nós já falamos também em outros programas, convenção de arbitragem se divide em cláusula compromissória e compromisso arbitral. Então, mediante a convenção de arbitragem, as partes podem levar o conflito ao juízo arbitral. É isso que diz a lei de arbitragem. E vamos ver o que diz o Código de Processo Civil quando fala da extinção do processo. Diz lá o Código de Processo Civil, e aqui eu vou fazer questão de marcar essa palavra para você entenda bem. Extingue-se o processo sem resolução de mérito pela convenção de arbitragem. Olha aqui, pela convenção de arbitragem. Artigo 267, inciso 7º do Código de Processo Civil. Então, extingue-se o processo sem resolução de mérito pela convenção de arbitragem. Por quê? Porque aí encerra-se o processo e inicia-se o procedimento de arbitragem e a partir dali o assunto será resolvido por arbitragem. Então, como as partes e os advogados devem proceder? Faz o compromisso arbitral, a convenção de arbitragem, estabelecendo que doravante o assunto será resolvido por arbitragem. Assinam as partes esse documento, os advogados fazem uma petição em conjunto em que o advogado das duas partes assinem, dizendo que firmaram um compromisso arbitral, uma convenção de arbitragem e que querem que o processo seja extinto para que o assunto agora seja resolvido por arbitragem. Levará ao juiz e, incontinente, o juiz vai acolher esse pedido e dar uma sentença encerrando o processo público para que então ele possa começar o procedimento de arbitragem. Seguramente ele terá uma solução no processo de arbitragem muito antes
do que teria no processo público se continuasse. Ainda que já tenha percorrido um bom tempo esse processo público, provavelmente, ainda assim, a arbitragem atenderá à solução daquele problema com muito mais agilidade. Então é isso. Esse é o tema de hoje. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência e pedir a sua participação. Manda um e-mail para a gente, está aparecendo aí na tela o nosso e-mail. Comenta, critica, sugere e, por que não, faça uma pergunta como essa aqui. Nós vamos responder. Vou fazer referência ao seu nome como autor da pergunta e a gente vai tratar sobre esse tema. Até a próxima. Um grande abraço.